Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Michel Augusto e hoje nós vamos começar aí o capítulo 2 do livro de Introdução à Economia do Mankell, né? Conforme nós vimos em sala de aula quando eu apresentei o livro para vocês. E nós entraremos aí neste capítulo 2 que mostra de uma forma geral como como um economista pensa e quais são os instrumentos que o economista utiliza e qual é o linguajar básico aí de um economista. Bem, essa aula é dedicada a vocês, né, alunos de administração e contabilidade. Talvez algum aluno possa perguntar, mas eu estou estudando administração, eu estou estudando contabilidade, por que que eu tenho que saber desse linguajar ou saber do modo como um economista pensa? Bem, vocês vão ver que dentro aí de situações reais da vida aí do cotidiano da profissão de vocês, ter alguns rudimentos ou alguns subsídios aí do pensamento econômico pode auxiliá-los aí na tomada de decisão. Certo, pessoal? Bem, pensando como um economista, é fato, pessoal, segundo o Mankell, que cada profissional, cada ramo de atividade, ele tem um modo de pensar, né? Ele tem uma própria forma aí de pensar. Cada estudo tem uma forma de raciocinar e de estruturar aí a observação dos fenômenos ou dos elementos que aquela ciência se presta a estudar, né? Por exemplo, os matemáticos eles falam de espaços vetoriais, álgebra, cálculo, métodos numéricos, espaços não vetoriais, enfim, existe uma série de terminologias específicas para a ciência, né, matemática. No caso dos psicólogos é a mesma coisa, né? Eles falam de ego, de frustrações, alter ego, superego, punções, né? Eles falam que tem uma série de termos específicos à profissão. No caso também dos advogados, idem, né? Leis, caput, acórdão, comarca, fórum, vários termos em latim, que é de uso comum ali dos advogados. E no caso dos economistas, pessoal, isso não é diferente, certo? Os economistas também têm um conjunto de termos específicos à profissão, né? Oferta e demanda, né? Vocês vão estudar comigo alguma coisa de oferta e demanda, as leis que determinam a oferta e a demanda, como elas funcionam, certo? Elasticidade, nós vamos ver posteriormente aí o conceito de elasticidade, como ele se relaciona à oferta e demanda, né? Ou seja, o quanto a demanda, quanto a quantidade demandada ou a quantidade ofertada varia em termos percentuais quando eu tenho uma variação unitária no preço, né? Variação percentual unitária no preço. Vantagens comparativas, também nós vamos ver alguma coisinha de vantagens comparativas, né? Quando um país realiza trocas comerciais com outro país, ele faz isso porque ele tem uma vantagem em determinada produção de um bem, ao passo que o outro país tem uma vantagem em produzir um outro bem, comparando essas vantagens um com o outro, como no nosso exemplo anterior lá do país A e B lá que produzia batatas e carne, né? E essa vantagem comparativa também é algo que os economistas utilizam
quando vão tratar aí da economia internacional, né, do comércio internacional. E excedente do consumidor e peso morto, né, que são assuntos relacionados à microeconomia, né. Quando você tem uma determinada estrutura de mercado ou quando você tem a incidência de um determinado tributo, de um determinado imposto, você tem um fenômeno aí que se chama aí excedente, né, perda de excedente do consumidor, peso morto, que é também um instrumento, um termo usado pelos economistas. Bem, continuando a nossa aula, né, os economistas também desenvolvem teorias, né? Existe um ramo de estudo da economia que é a teoria econômica, né? E como que a teoria econômica ela se desenvolve? Bem, o economista ele colhe dados, né? E a partir do colhimento, né, a partir do recolhimento desses dados, ele analisa ou refuta uma determinada teoria. Como que acontece? Um determinado economista observa um fenômeno na economia, certo? E então, para que ele possa validar aquele fenômeno, né, e possa dizer que aquele fenômeno exista, ele colhe um conjunto de dados, analisa aqueles dados, e aí existe ferramentas, né, dentro da estatística que se prestam a isso, né? A estatística e da econometria, a própria palavra econometria é medida econômica, né? Ele, de posse dessas ferramentas, ele valida ou refuta determinada teoria. Isso, né, pessoal, não é nada anormal dentro da ciência econômica, né? O método científico basicamente é assim, né? Você observa algum fenômeno natural também, né? Aqui no caso da economia nós estamos falando de fenômenos sociais, mas vamos extrapolar. Um cientista, por exemplo, ele observa algum fenômeno natural e ele faz, né, determinadas medições, colhe determinados dados e aí ele elabora, né, uma teoria, ele elabora um método, através daquele método ele elabora uma explicação para aquele fenômeno, né? E reparem, pessoal, que quando eu falo que um economista, um cientista político, um cientista mesmo, um biólogo ou qualquer outro cientista, quando ele elabora uma teoria ou quando ele colhe dados para validar ou refutar uma determinada teoria, ele observa o dia a dia, né? Ele observa os fenômenos que nos cercam, né? Essa frase aqui do Albert Einstein trata exatamente disso, né? A ciência, né, ou o método científico, vamos dizer assim, nada mais é do que o refinamento do pensamento cotidiano. Às vezes até as pessoas observam aquele fenômeno é recorrente, só que ninguém parou para pensar, né, aliás, para observar aquele fenômeno e realizar determinadas medições e coletas de dados para explicar aquele fenômeno. Ou, às vezes até existe uma explicação e o cientista ele vai, vamos dizer assim, tentar analisar aquele dado, né? Analisar aquela explicação para refutar ou validar essa explicação. No caso da economia, por exemplo, né, moeda e inflação. Eu disse para vocês em um dos 10 princípios de economia, né, não me lembro se era o princípio 9 ou o princípio 10º, que existe uma relação, por exemplo, entre o excesso de moeda numa economia e a inflação, né? E como é que isso foi observado? Foi observado a partir da coleta, né, e observação de dados de diversos países que aconteceu isso, né? Eram países que tinham um excesso
de moeda, de oferta de moeda, de papel moeda mesmo na mão das pessoas, né? O governo imprimiu muito papel moeda, né? E esse excesso de papel moeda gerou um processo inflacionário, né? Exemplos na história, né? São os processos hiperinflacionários, por exemplo, do entre guerras, né? Que ocorreu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo em alguns países na Europa, né? Alemanha, Hungria, entre outros países, né? Os economistas observaram a partir desses fenômenos, né? Esses efeitos nessas sociedades, que o excesso de moeda causava inflação. Outra coisa também, pessoal, é crescimento econômico, né? O crescimento econômico, outra observação, ele está associado, né, a baixas taxas de inflação. Como assim, professor? Bem, o que é o crescimento econômico? Eu falei isso, eu acho que em uma aula, na aula anterior, salvo engano. Crescimento econômico, pessoal, é o aumento da produção de bens e serviços disponíveis em uma economia e, posteriormente, o aumento da riqueza, né, via aumento dessa produção e aumento do bem-estar e da produtividade dos trabalhadores. Por que o crescimento está associado a uma baixa inflação? Ora, pessoal, porque quanto mais produtos, quanto maiores quantidades de um determinado produto, né, é colocada no mercado, é produzida, menor o preço dele, né? A lei da oferta, né? O que acontece quando muita gente resolve, por exemplo, plantar alface? Você vai aumentar a produção de alface, terá mais alface disponível para as pessoas, né, se alimentar, comer uma salada de alface, e o preço desse alface vai cair. É claro que eu estou falando de um único item. Agora vocês imaginem, né, que um aumento da produtividade, lembrem lá do meu exemplo da fábrica de sapatos, né, um aumento da produtividade ocorra de forma geral, ou seja, todos os trabalhadores passam a produzir mais, em menos tempo, e aí o que vai acontecer? Vai aumentar, pessoal, o nível de bens e serviços disponíveis na economia. E isso vai fazer com que o preço geral, né, de todos os bens e serviços diminua. Então, o crescimento econômico, o aumento da produção, o aumento da produtividade está associado a baixas taxas de inflação. Por quê? Porque os preços tendem a diminuir. Certo, pessoal? Bem, continuando aqui a nossa aula, nós temos, né, que diferentes ciências, né, diferentemente, né, a economia, diferente das ciências naturais, né, os cientistas econômicos, né, os economistas, pessoal, eles não podem fazer, né, vocês concordam comigo, que eles não podem fazer experimentos em laboratório, né? Não é possível a reprodução, por exemplo, de um processo inflacionário em laboratório, como, por exemplo, um farmacêutico reproduz a ação de uma determinada substância, de uma determinada droga, de uma determinada molécula numa cobaia, ou numa célula, né? Ou num vírus, tal como nós estamos presenciando agora, né? Muitas empresas da indústria farmacêutica trabalhando em pesquisas para combater esse coronavírus. No caso do economista, pessoal, do cientista econômico, é impossível fazer isso, né? O cientista econômico, o economista, ele não pode fazer um experimento em laboratório. Então, como que é o método, né, que um economista utiliza, né? Quais são vamos dizer assim, as ferramentas ou
o modo como o economista pode elaborar uma teoria ou pode refutar ou validar uma teoria já existente? Bem, através da observação, por exemplo, dos acontecimentos históricos, né? Um exemplo disso, né? A paralisação da importação de petróleo por conta de uma guerra. Qual o impacto disso? Por que é uma observação de um acontecimento histórico? Porque isso já ocorreu, pessoal, na década de 70, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ocorreram choques, né, do preço do petróleo. Estavam ocorrendo determinados conflitos na década de 70 na região do Oriente Médio, que é uma região que é produtora de petróleo, e os países envolvidos aí nesses conflitos, para fazer, assim, vamos se dizer, valer aí certas reivindicações, ou mesmo para chamar a atenção para si daquele conflito que estava acontecendo ali naquela região do Oriente Médio, eles diminuíram a produção de petróleo. E os países aqui do Ocidente, né, eram grandes demandantes e dependentes, né, desse petróleo importado dessas regiões. Ora, se os países do Oriente Médio diminuíram a produção de petróleo por conta de uma guerra, por conta de um conflito, que na época estava ocorrendo, aconteceu o que, pessoal? Uma diminuição da oferta. Ora, se ocorreu uma diminuição da oferta de um determinado bem, aquele bem está um pouco mais escasso na economia, logo o preço daquele bem vai subir, certo? Então, de posse da observação de um fato histórico, os economistas podem elaborar aí uma teoria ou mesmo uma formulação de política econômica, né? No caso lá da moeda e da inflação, que eu falei anteriormente, da correspondência entre excesso de moeda e inflação, também foi a observação de acontecimentos históricos, como, por exemplo, os processos hiperinflacionários do entre guerras, certo? E qual é a vantagem ou qual a razão disso, né? Isso oferece uma oportunidade, né, para os economistas estudarem os impactos, né, da paralisação desses recursos, né? Por exemplo, eles sabem que uma economia ela é fortemente dependente de petróleo e se aquela produção de petróleo diminuir, pode acontecer problemas de aumento de custos de produção. Os economistas podem estudar esse impacto e propor medidas aí para mitigar aí esses efeitos negativos, certo? Então, o conhecimento de história por parte de um economista e por parte de, né, também de vocês, administradores e contadores, é importante, né, para prever aí e tentar remediar certos acontecimentos futuros, certo, pessoal? Bem, continuando aqui a nossa aula, né, o papel das hipóteses e dos modelos, né? Bem, observando esses dados, esses fatos históricos, pessoal, um economista ele pode elaborar hipóteses, né? Por exemplo, o aumento da oferta de moeda causa ou não inflação? Uma hipótese, né? E também pode estabelecer um modelo, né? Um modelo econômico. O que são essas hipóteses e esses modelos econômicos? Essas hipóteses e esses modelos, pessoal, são, de certa forma, uma simplificação da realidade, né? Você simplifica aí a realidade econômica como um todo, dentro de um modelo, né? Elabora certas hipóteses e você testa essas hipóteses e dentro desse modelo a partir de dados, né? Utiliza ferramental estatístico matemático e testa essas hipóteses. Testando essas hipóteses, você pode elaborar aí, pessoal, por exemplo,
medidas de política econômica, né? Ou seja, a partir de modelos simplificados, você consegue, de certa forma, prever certos acontecimentos na realidade. É claro que esses modelos são limitados, né? Você tem aí a perda de realismo em certos aspectos desse modelo, né? Mas outros aspectos da realidade, talvez, quando você isola dentro desses modelos, eles ficam mais nítidos, né? E, geralmente, né, essas hipóteses elas podem, né, ser repensadas, certo? Os modelos econômicos servem exatamente para isso. É uma simplificação da realidade, né? Tem os seus problemas, porém, você isola certas variáveis e consegue analisar, né, dentro das limitações, o efeito dessas variáveis dentro da economia, certo? Por exemplo, né, exemplos de modelos, existem vários modelos de crescimento econômico, né? Quais são os fatores que determinam o crescimento de longo prazo, por exemplo, né? E aí você tem modelos de economistas famosos, como Robert Solow, por exemplo, David Homer, entre outros economistas, né? E aí dentro desses modelos eles observam aí quais variáveis são mais ou menos importantes no crescimento econômico, né? Por exemplo, né, às vezes, qual é a limitação desses modelos? Muitas vezes esses modelos são para economias fechadas. Eu já expliquei para vocês que não existe, é impossível uma economia ser totalmente fechada. Então isso é uma simplificação, né? Você tem comunicação com outros países, né? Mas esses modelos, embora eles tenham essas simplificações, eles permitem aí observar certos aspectos da economia e determinar quais variáveis de forma isolada são importantes aí no processo de crescimento. Bem, eu vou encerrar a aula aqui, pessoal, e na próxima aula nós vamos entrar ainda dentro da esfera aí do pensamento, né, do pensando como um economista. Eu vou citar alguns exemplos práticos aí de modelos que, embora sejam simplificados, eles podem nos ajudar a entender de certa forma ou de maneira geral o funcionamento da economia. Certo, pessoal? Até a próxima aula.